E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Você teve muita... Como foi a sua rotina na pandemia? Mudou muito? O que você fez? Você atendeu? Eu atendi. Vilela, não... Cara, o trabalho do médico não é... Tipo, se eu fosse um médico e eu fosse ficar escondido em casa, pelo amor de Deus, eu pode pegar o meu diploma e jogar no lixo. O que acontecia, né? As consultas que eu tinha marcado de medicina esportiva, né, de avaliação também, como fechou a academia, o que acabou acontecendo foi que, assim, na primeira semana, 80% desmarcaram. Eu falei, caramba, a coisa ficou... O pessoal tá todo mundo assustado, né? Tá sem programação e tá abandonando tudo, né? Na segunda semana, o que começou a acontecer? O pessoal tava com medo de ir no hospital e me ligava. Eu acredito muito no médico de confiança, sabe? Do seu médico de confiança. E eu tento ser isso para os meus pacientes, né? Não só um especialista, não só um ortopedista ou um médico do esporte. Eu tenho essas duas especialidades, ortopedista e traumatologista, sou especialista em traumatologia esportiva e artroscopia, e sou especialista em medicina esportiva. Mas eu acho que na convivência e na confiança deles, eu me torno meio que o médico deles. Todos os meus pacientes têm o meu telefone, eles me chamam, eles me perguntam coisa. Porque, sabe, Vilela, eu acho que o médico ele tem que ser esse cara que, quando a coisa apertou, você chama, meu. Mas é isso mesmo. Porque você não vai no médico pra tomar cafezinho, você não vai... eu não vou dar meu telefone pro paciente. Por quê? Você acha que teu paciente vai ficar o quê? Mandando piada pra você? Mulher pelada? Exatamente. Não, quando ele te chamar é porque ele tá precisando. Ele não quer ficar te enchendo o saco. Ele quer poder contar com você. Né? E eu sinto que o paciente, quando você dá o telefone pra ele... tem alguém pra contar. Eu falo por mim também, quando... Aperta o quiabo, né? Cara... você não precisa nem... Não é de você precisar, mas você saber se... der merda, eu posso mandar mensagem. Veja que o médico que sempre dá o telefone pro paciente é o pediatra. E pode ver que são os médicos que mais tempo acompanham seus pacientes. Então, às vezes o cara ficou adulto, deixa eu ligar pro doutor coisa. Mas o que ele é? Ele é meu pediatra. Eu falei, pera lá, mas você tem 30 anos. Mas ele é o meu médico desde sempre. Ele pelo menos vai me indicar alguém e tal. Então, eles tinham... E assim, clínica médica é o feijão arroz. Você tem que saber clínica médica. Não dá pra você, né, não saber. Né? E hoje você tem uma série de programas de atualização, né? Você fala o que é clínica médica? É a clínica geral, né? Você tem a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que tem uma série de publicações, de livros, de atualizações, de cursos. Não nessa época na pandemia, mas tem uma série de congressos, de reuniões, atualizações. Os caras trabalham muito, né? E, assim, você só não se atualiza se você não tiver organização para você, sabe, ficar lendo alguma coisa, tirar 1 hora por semana para se atualizar em clínica médica. Você consegue, cara, porque essa 1 hora por semana vira 55 horas por ano. Essas coisas escalonáveis, elas vão andar. Outras, se você escuta uma doença aqui, o que era isso mesmo? Abre lá, você tem que ter por isso que sala de médico tem tanto livro. Às vezes você escuta alguma coisa que está fora do seu dia a dia, você vai rapidinho entre um paciente e outro, e lê. E, cara, você aprende. Você fala que estudar em 5 minutos você aprende? Aprende. Porque o sentimento é a cola da memória. Você tá com aquela angústia daquele paciente por causa daquela doença naquele momento. Aquilo fica dentro de você. O único jeito de você fazer passar é você pegar, abrir o livro e olhar o capítulo. Tal coisa. Você gasta 5, 7 minutos para ler um capítulo sobre uma determinada doença num compêndio, manual de clínica médica, atualização terapêutica da Escola Paulista, você gasta pouco tempo para fazer isso. Então, sabe, esse é um dos jeitos de estudar, né, em medicina. Porque medicina, o que eu costumo falar para meus alunos? Ela tem uma estrutura que é rizomática. Pensa que você tem um tronco principal de conhecimento e aquela raiz se espalha, né? Só que ela se espalha na superfície. Ela normalmente não tem tanta profundidade assim. Porque a coisa que você vai resolver no dia a dia está aqui. Então, o que acontece? Se você deixar de olhar e seguir a medicina sempre para o teu caminho, você vai parar nesse canto aqui da raiz da árvore. Então você tem que ter o exercício de às vezes fazer alguma coisa que te traz de volta e ver a outra ponta. Por isso que a gente tem junta médica, por isso que os médicos se juntam, porque às vezes nessa estrutura rizomática tem um cara aqui, outro aqui, outro aqui, imagina um círculo, cada um numa borda, eles se complementam. E medicina, cara, não tem certeza.
O único médico que tem certeza, infelizmente, é o patologista, né? Que a hora que o paciente, né? A hora que morreu, você faz o exame e você fala, olha, causa mortes e tal. A gente fala que o patologista sabe de tudo, pena que é tarde demais, né? Mas assim, como não tem certeza, a gente se junta, a gente conversa. E é uma das coisas que, né, eu acho que nessa pandemia também foi entendido muito errado na medicina. Eles cobraram da medicina uma certeza que a medicina não dá. Por isso que a medicina é exercida todo mundo com uma cautela. Pressa, né? Não, e aí? O que é pra gente fazer? É uma coisa que nunca a gente tinha passado, né? E quando a gente respondia com cautela, as pessoas achavam que a gente não sabia, ou que a gente era incompetente, ou que a gente não queria falar, ou que isso é uma... Como é que fala? É um complô da indústria farmacêutica. Não existe nada disso, cara. O médico, ele é responsável. Né? Tá no nosso... O juramento do médico... O achismo é perigoso, né? E o juramento do médico é o único que se auto-amaldiçoa. Se você vê o final, né, do juramento de Hipócrates, e que se eu fizer ao contrário, né, que todo mal me suceda. Ah, é? Né? Sim. Uma das coisas, primeiro, primo non nocere, né? Primeiramente, não lesar. E a gente sabe que, às vezes, uma opinião que você dê sobre uma coisa que você não tem o domínio completo pode criar um mal entendimento e pode ameaçar a vida das pessoas. Né? Então, pra gente que é médico, às vezes a gente via briga de jornalista com político. Eu falo, cara, isso é um perigo, cara, pra saúde. Isso é um perigo, né? O que eu quero ver os médicos, sabe, falando mais e sabe, é uma questão, né, se você gosta dessas frases polêmicas ou dessas coisas polêmicas, termos polêmicos, né, lugar de fala. Deixa a saúde pro médico, cara. Esse é o cara que, sabe, quando a coisa apertar, você vai correr. E tanto é assim que todos os meus pacientes têm o meu telefone, porque se apertar, cara, me liga, eu tô lá. Se você não pode, até em situações drásticas, traumáticas ou tenebrosas, você não pode fazer nada, você ainda pode consolar, você pode confortar. Você pode pegar na mão do seu paciente e falar, tô contigo. Você tem duas certezas na vida. Você vai vir para a vida na mão de um médico, você vai embora na mão de outro. E sabe, Vilela, isso é uma coisa que eu respeito demais da minha profissão e é uma coisa que eu pago um preço alto. Por quê? Porque quando chegar a minha hora, eu vou saber que é a minha hora. Isso não é um conhecimento que qualquer um quer. Com certeza não. E você vai saber por quê? Por causa dos indícios? Você vai saber, simplesmente, você sabe, né? Talvez isso me dê a chance de me preparar. Mas, cara, quem tá preparado pra acabar? Né? Você não pode temer a morte. Você já pensou sobre isso? Já, várias vezes. Na faculdade a gente pensa sobre isso, né? A gente passa... Um dos cursos da faculdade é tanatologia, né? O estudo da morte e nos cuidados paliativos, o acompanhamento das mortes assistidas, né? As pessoas que estão em uma situação de decatexis, que a gente chama, né? De desprendimento e que vão morrer. É uma coisa absurda. Você fala para mim, um dos estágios mais importantes, que mais me marcaram na minha carreira, foi quando eu passei em ortopedia pediátrica no GRAAC, como residente já. Quando você vê uma criança falar para você, como um adulto, porque ela teve que amadurecer em meses e entender o que é morrer, aí você vê que a juventude foi perdida. Eu quase desisti da faculdade. No 5º ano, ou no 4º, a Siri... Tá curiosa também. No 4º, no 5º ano, eu tava no estágio de pediatria. E pediatria era uma das coisas que eu queria fazer quando eu entrei na faculdade. Porque eu gosto de criança, né? Eu me divirto com a criança. E eu acho que é uma comunicação que pro médico é muito boa. Porque é uma comunicação 100% verdadeira. Nem sempre o paciente conta tudo pra você. Né? Aliás, por favor, nunca mintam pro seu médico. De maneira alguma. Contem a verdade. Toda a verdade. Isso, né? Não, você só perde, só dá trabalho. Só que, cara, eu fui passar no estágio de nefrologia pediátrica. E eu tava nesse estágio, um menininho pequenininho. Ele tinha seus 9, 10 anos, mas por conta da doença renal, ele parecia que tinha 5, 6. É um negócio bárbaro, assim, de assustador, assim. Aquilo mexe com você. Isso já mexia comigo. E aí ele falando pra mim, brincando, tio, você parece o bonequinho do fulano de tal, tarará, tarará. Aí eu falei, é isso mesmo, é por isso que eu faço exercício. E será que o senhor não me dá um? Eu falei, olha, é que eu não saio muito, eu só fico aqui, mas se eu encontrar, aí eu trago pra você semana que vem. Esse menino vira pra mim e fala assim, tio, é que eu acho que semana que vem pode ser que eu não esteja vivo. O quê? Vilela,
Eu saí daquela merda daquele hospital. Aonde que é a porra da loja de brinquedo mais próxima? Porque eu vou trazer pra esse moleque todas essas porra desses bonecos dessa coleção. Fui pra casa, chorei. Não vou fazer mais essa merda, não quero mais ver isso. Caramba. É assustador. Você pode assistir qualquer filme de medo. E ele falou como isso? Aceitando, já tranquilo. Você tem o que a gente chama de 4 estágios da agonia, né? A primeira coisa, você tem a raiva, né? Você entra em ira, depois a negação. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Depois a barganha. Não, mas se eu fizer isso, eu tenho de volta. Ah, descobriu que tá com câncer, larga o cigarro na mesma hora, muda de religião, abraça um trem, corre pelado no meio do mato, né? E por final a decatexis, que é o desprendimento, onde você entende que realmente... É aceitação? Exato. E essa aceitação, né, muitas vezes você vê o paciente nessa situação. Então, sabe, quando vocês olharem para o seu médico, lembra que ele tem que lidar com isso. Isso é muito duro, cara. Caramba. Isso é muito duro. Isso é muito, sabe... Parece que é contra as leis da É contra a lei da natureza, é contra a lei da vida. Uma criança, sim. Né?